Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane. Estamos no CEAD, Centro de Ensino à Distância, e eu espero que você já esteja nos acompanhando aí, já esteja inscrito no nosso canal, que tem muita aula boa por lá. Bom, nós estamos aprendendo algumas regrinhas sobre a crase. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o uso da crase, né? Às vezes nem sabe o que é crase ou acento grave. Então, nessa aula, nós vamos aprender como usar a crase, qual é o acento grave. Então, vamos começar a nossa aula. Veja bem, a crase é a fusão da preposição a com o artigo definido a. Fusão é quando a gente junta uma preposição com um artigo, ou com pronomes que começam com a letra A. Ela é indicada pelo acento grave. O acento grave, pessoal, é esse acento aqui, ó, que aparece viradinho para o outro lado. Ele é virado ao contrário do acento agudo. O acento agudo, ele é para esse lado. E a crase, né, o acento grave, é virado para esse lado. E aí, a gente vai lembrar algumas regrinhas de quando é que nós precisamos, então, dessa crase. Antes de palavras femininas, quando o verbo exigir uma preposição a e a palavra seguinte admitir o artigo a. Então, vamos lembrar da regência verbal? Quando eu tenho o verbo entreguei, aí você para no verbo e pergunta, entreguei o quê? Ou presente. Entreguei a quem ou para quem? Para a professora ou a professora. Nesse caso, o verbo exige a preposição a ou a preposição para. Quando eu junto essa preposição com o artigo a, que vem antes da palavra professora, porque eu preciso do artigo a, que vem antes da palavra professora. Quando eu junto esse a, que é a preposição, com o a, que é o artigo, aí eu tenho uma crase. Eu junto esses dois as num azinho só e coloco o acento grave para indicar que aqui tem a presença de dois as, que é uma crase. Ou seja, o a da preposição e o a que é artigo. Por isso se chama crase. Então, entreguei o presente à professora. A quem? A professora. É a junção desses dois as. E quando nós vamos ler uma crase, nós lemos como se tivesse dois as mesmo. Ó. Entreguei o presente à professora. Em locuções prepositivas, conjuntivas e adverbiais femininas, usa-se crase formadas por palavras femininas, em locuções formadas por palavras femininas. Então, ó, chegou à tarde, tarde é uma palavra feminina, fez tudo à moda antiga, moda é uma palavra feminina, à medida que estudava, melhorava. É uma locução conjuntiva. O que é locução conjuntiva, professora? Quando eu tenho duas conjunções, e aqui eu tenho à medida, né? São duas conjunções. Quando acontece isso, eu também preciso da crase. Então, olha a regra importante. Quando eu tiver locução adverbial, indicando, né? Aqui no caso indica tempo. Locução adverbial são dois advérbios. À tarde, uma expressão que serve para indicar um tempo. Locução prepositiva, que são das preposições à moda antiga. Ou locução conjuntiva, quando eu tenho duas conjunções. Sempre quando elas forem formadas por palavras femininas. Aí eu tenho o uso da crase. Antes de nomes de cidades femininos que admitem o artigo a. Então, quando eu falo assim, fui à Bahia. Mas fui a Porto Alegre é sem crase, pois Porto Alegre não aceita artigo. Eu não falo a Porto Alegre, eu falo Porto Alegre, né? Então, tente colocar voltei da cidade. Aqui é uma regrinha. Se você colocar assim, ó, voltei da Bahia, tem o a, quer dizer que fui à Bahia, vai precisar de crase. Agora, se eu falo voltei de Porto Alegre, eu não falo voltei da Porto Alegre, eu falo voltei de Porto Alegre. Então, se não tiver o a aqui na preposição do voltei de, eu não ponho crase no fui a Porto Alegre. Então, tem uma regrinha que fala assim, fui a, volto da, crase. Fui a, volto de, né, sem crase. É uma regrinha também para a gente decorar quando a crase vai aparecer antes do nome de cidades.
Então, só em palavras, em nomes de cidades femininas que admitem o artigo a, o uso da crase. Antes de pronomes possessivos femininos, quando houver artigo explícito. Explícito é aquele artigo que está aparecendo, né? Então, entreguei o caderno à sua irmã. Então, entreguei o quê? O caderno. A quem? A sua irmã. Então, nós tínhamos o artigo a aqui, que se juntou com a preposição e virou a sua irmã. Então, eu tenho o uso da crase. Antes da palavra aquela ou similares, quando houver fusão da preposição com o pronome. Ó, refiro-me a quê? Àquela situação. Quando eu falo refiro a, esse verbo exige o uso da preposição. Quando eu junto com esse a, que é da palavrinha aquela, eu posso colocar a crase aqui, ó, juntando, refiro-me àquela, e aí nós temos como se houvesse dois as mesmo, aquela situação. Então, nesse caso, também vai aparecer o uso da crase. Quando não usar a crase? Antes de palavras masculinas. Entreguei o presente a Paulo. Então, agora, entreguei o quê? O presente. A quem? A Paulo. Nesse caso, eu não preciso da crase. Por quê, professor? Porque antes de Paulo, eu não uso o artigo a. Seria o Paulo. Então, eu não tenho essa junção aqui da preposição a com o artigo a. Eu tenho só a preposição. Então, não tem crase. Só acontece a crase quando eu tenho a junção da preposição com o artigo. Começou a estudar cedo. Antes de verbos, nós não usamos crase. Então, começou a estudar, começou a trabalhar, está a viver, não tem crase, tá bom? Antes de verbo, não se usa crase. Antes de pronomes pessoais, de tratamento, indefinidos, demonstrativos, que não aceitam artigo. Então, entreguei a tarefa a ela, sem crase, porque aqui é um pronome pessoal. Dei o presente a qualquer pessoa, sem crase. Antes de nomes de cidades que não aceitam artigo, nós já vimos como foi o caso de Porto Alegre. E a gente vai usar aquela regrinha, né? Fui a, volto da, tem crase. Fui a, volto de, não tem crase. Então, fui a Porto Alegre, voltei de Porto Alegre. Não tem crase, porque eu usei o de. Com palavras repetidas, cara a cara, frente a frente, não se usa crase, tá bom? Isso é uma dúvida que muita gente tem, né? Então, nessa aula, nós lembramos regrinhas de uso da crase e situações que nós também não devemos usar a crase. É claro que nós só treinamos, né, o uso da crase através da leitura, de exercícios, e por isso nós vamos ter mais uma aula com alguns exercícios sobre o uso da crase, mas para gravar é bom sempre estar relembrando essas regras aí. Então, eu te espero para a nossa próxima aula. Até lá!